Boa tarde! Começa mais um Fé Meninas. Seja bem-vindo, prepare o seu coração, o seu café, porque eu creio que hoje vai ser uma tarde abençoada e emocionante. Primeiro eu queria apresentar a minha amiga Eline, seja bem-vinda. Olá! Paz seja convosco, onde quer que você esteja nesse momento, seja bem-vinda para tomar esse café conosco aqui no Fé Meninas. E essa aqui é a minha amiga Gabriela, mas para os mais próximos é a Gabi. Para vocês também é a Gabi. Que alegria compartilhar esse sábado junto com vocês aqui no Fé Meninas. Muito obrigada à nossa audiência maravilhosa. Tivemos grande repercussão no nosso primeiro programa, muita gente compartilhou, muita gente estava ali conosco, mandando mensagem, falando que foi maravilhoso. Se você ainda não assistiu, não esqueça de assistir, você pode acompanhar completo, tanto pelo nosso Instagram, TV Livre Belém, ou pelo YouTube, TV Livre Belém, e no canal 42.1, aqui na sua TV Livre Belém. Juntas, eu e Gabi, estamos aqui nesse projeto, com esse propósito de levar para vocês histórias reais, de mulheres reais, para falar do que Deus tem feito na vida delas e através da vida delas. Então é um programa feito com muito carinho, com a nossa cara, Femininas, para você, mulher feminina. Agora a gente queria agradecer o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Segue o Instagram deles lá. E a gente queria passar um vídeo para vocês, porque teve o coquetel de inauguração e foi uma bênção, nós estávamos lá presentes. Exatamente. Né? Que loja linda! Tudo lindo, tudo perfeito. O convite foi algo especial. Então a gente queria passar um vídeo para vocês um pouquinho de como foi lá. Estávamos lá para tentar convencer os nossos maridões de trocar os nossos celulares. Presente de Natal, porque não é só fé que move montanhas, ela também move celulares. Então eu estava lá na fé, entendeu? Trocadilho. Então eu estava lá na fé para ver se a gente ganhava um celular novo. Poxa, olha aí, maridão, fica a dica aqui, ó, Gabi, Elines, precisando de celulares novos, e você que está precisando de celular, acessórios, capas, fones de ouvido, carregadores, tudo que você precisa de tecnologia móvel, você encontra lá no Égua do Celular. A loja fica na Arterial 18, na Cidade Nova, super bem localizada, fácil estacionamento, dá para você ir de Uber, de ônibus, com qualquer meio de transporte você chega lá. Vamos mandar um beijo especial para a querida Érica, esposa do Pedro, lá da loja Égua do Celular, para o Júnior e a sua esposa Iane também, que estiveram lá nos recebendo com muito carinho, são os proprietários dessa loja maravilhosa. Um beijo e um abraço para vocês. Já elas vão estar aqui também, né? Virão, elas têm histórias fantásticas para compartilhar aqui conosco. Mas hoje, para abrir o nosso programa, queria fazer um convite especial para uma amiga especial, né, uma mulher de Deus abençoada, empresária, e eu creio que Deus ele tem falado ao coração dela e também falado através da vida dela. Eu acompanho ela no Instagram e eu sei o quanto ela tem obedecido à voz do Senhor, né, por tudo que ela tem feito, todos os passos dela de fé. Nós estávamos aqui há pouquinho conversando com ela sobre a conversão dela e eu estou muito feliz. Eu queria convidar Janaína Vieira, né, do seu esposo. Seja muito bem-vinda ao Femininas. E a gente queria
né, agradecer pelo seu convite. Meninas, muito bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o convite, um convite muito especial. Eu sei que esse programa é edificador para a vida de muitas mulheres e eu estou muito honrada de ter recebido esse convite e estar aqui com vocês. Ah, que bom. E para a gente começar, né, Jana, eu queria saber quem é a Janaína, né? Que você possa contar um pouquinho da sua história, de quem você é, essa mãe maravilhosa que a gente tanto acompanha, porque às vezes a gente posta na rede social muitas coisas, mas a gente não sabe a fundo. E as meninas que estão nos acompanhando, elas querem saber quem é a Janaína, quem é a nossa convidada de hoje. Antes de tudo, a Janaína é uma mulher muito sonhadora. Na verdade, desde criança, sempre fui muito sonhadora. E eu sempre falo a minha frase, eu sonho aqui para conquistar aqui. Então, essa sempre foi a minha filosofia de vida. Hoje eu sou casada, mãe de 3 filhos maravilhosos, né? Inclusive um está entrando na fase da adolescência. Eita. E isso foi um dos propósitos que me moveu a tomar as decisões, né, que hoje eu tomei, em seguir a minha vida junto ao meu esposo, dentro da carreira profissional. Mas tudo conduzindo por Deus, né? Deus traz a tranquilidade, Ele traz a paz no nosso coração quando a gente tem que tomar decisões difíceis. E isso é o que nos conduz e nos leva às respostas certas todos os dias. Ah, que bom. Janaína, vamos falar hoje sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional. Mas falando agora um pouquinho sobre a sua vida profissional. Você tinha um emprego seguro, uma pessoa conquistou o que muitas mulheres sonham, conquistei o emprego, a posição, o salário, que tudo vem junto, é um combo, né? Mas você deixou tudo isso para começar um projeto novo, empreender do zero, apostando. Exatamente. O que te moveu a tomar essa decisão? O que te direcionou e o que tem te sustentado na certeza que você tomou a melhor decisão? Eu estava, na minha cabeça e aos olhos de muitos, eu estava num porto seguro, né? Um emprego seguro, já estava há muitos anos, já tinha conquistado exatamente o meu equilíbrio profissional, mas eu sempre me projeto, como eu sou muito sonhadora, sempre me projeto 10 anos na frente, 5 anos na frente, e eu me projetava dessa maneira. Eu falei, como que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos ali na frente? Né? E eu me olhava naquele platô, né? E isso começou a me desafiar. Só que aí, uma das coisas que mais me moveu foi exatamente o meu propósito como mãe e como esposa. Porque eu sabia que eu, ao lado do meu esposo, nós temos os mesmos objetivos, compartilhamos os mesmos sonhos, a gente tinha muito mais a construir. Né? E eu pensava, eu já ajudei a construir um propósito de uma outra empresa, né? Já me doei aqui, e por que não ao lado do meu esposo? E o segundo, pelos filhos. Eu tô com um filho pré-adolescente, né? E a gente sabe... desafio. Exatamente. Então, isso foi um propósito desafiador, mas é como eu falei no início, foi exatamente o que Deus trouxe de tranquilidade ao meu coração. Eu disse, não, esse é o momento certo agora. E foi por isso que eu tomei essa decisão. Você acredita que Deus te direcionou para esse chamado e a sua obediência à voz dele está fazendo acontecer exatamente como você fala? Você é uma pessoa sonhadora, planejadora, e a gente sonha e planeja, e quando a gente obedece um chamado de Deus, né, que a tua maior motivação foi tua família, estar perto, estar junto. E essa obediência a esse chamado, que não tenho dúvida que foi Deus que te chamou para isso, tem gerado no teu coração a certeza e a convicção que você está fazendo a coisa certa? Todos os dias. Apesar de ser muito desafiador, porque a gente que empreende, a gente sabe que é uma montanha-russa todos os dias, mas eu tenho a convicção de que essa foi a decisão mais assertiva que eu tomei. E hoje eu vejo o quanto, não que eu não era feliz, eu era feliz. E a gente tem que ser feliz no pouco, no muito, nos momentos difíceis e nos momentos, né? Exatamente. Mas hoje eu sou muito mais feliz porque eu tenho a certeza de que tudo que eu estou vivendo, inclusive os desafios, quando a gente está lá no momento difícil, nos dias ruins do empreendedor, dos dias ruins da família, enfim, que eles sempre vêm, eles chegam para todo mundo, né? Eu sei que ali eu estou aprendendo, Deus está me mostrando como é que está me moldando ali para eu aprender a lidar com esses momentos também.
eu fiz um vídeo, né? Porque eu fui conferir lá, né? A estética, Dr. Estética, tá certo? E aí, depois que coloco aí pra gente, pode falar o Instagram lá de vocês, pra eles seguirem, nossas meninas seguirem. E a gente fez um vídeo, meu diretor solta aí o vídeo, só pra dizer que eu fui lá conferir. Essa Gabi. A gente precisa se cuidar, né? Precisa de uma pausa. Eu fui lá, tomei um cafezinho maravilhoso. E eu fui lá conhecer. Conheceu de perto. É uma clínica maravilhosa. Todo cuidado, todo carinho, né? Cada detalhe que a gente tem lá com as meninas. Então, se você puder falar o seu Instagram lá do Doctor, para que a gente possa seguir, as meninas possam seguir. Fala pra gente da clínica. Hoje, a nossa clínica, o meu marido, ele é dentista de formação e ele já atuava no segmento da odontologia há alguns anos. E Deus colocou no nosso coração o desejo de não só cuidar do sorriso, né? Mas cuidar também da autoestima do geral. E aí a gente trouxe a área da estética para dentro da clínica. Hoje a gente está com a TS Estética Avançada, Belém. É o nosso empreendimento que a gente construiu juntos, eu e meu esposo, e onde a gente recebe mulheres, recebem homens também, né, porque hoje os homens também se cuidam e devem se cuidar, né, mas o nosso público geral são mulheres, né, mulheres casadas, mulheres que estão buscando a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, e o nosso propósito, antes de tudo isso, é realmente transformar ali vidas de mulheres, porque a gente sempre tem no nosso coração que ali a gente não está simplesmente para arrumar um dente ou melhorar uma face, não, a gente ali está entregando sonhos, devolvendo, porque a gente escuta muitas histórias todos os dias de mulheres diferentes ali, que, nossa, eu tô com vergonha de mim, eu quero melhorar isso, eu não sorrio mais, eu tô perdendo entrevista de emprego. Então, assim, são sonhos realmente que a gente lida todos os dias. Gata sonhos ali, né? Exato. Inclusive, nesse vídeo, eu tinha acabado de ter o Luquinha, eu tava cansada e eu fiz essa brincadeira porque eu estava com olheiras. E eu liguei e falei, Janaína, me salva, porque tá difícil. Então, eu fui muito bem recebida lá. Em cada atendimento a gente tem uma história por trás, né? Então não é um atendimento pelo atendimento. Na verdade, você tem alguém ali por trás, uma história real ali por trás. E isso é o que nos move todos os dias, né? Cada mulher que entra ali, ela está em busca do resgate de um sonho, exatamente, resgate de uma identidade que foi perdida ou esquecida. E vocês conseguem identificar que cada mulher precisa de um atendimento único, exclusivo. Exatamente, é esse o propósito. Com certeza esse é o diferencial, é o que faz a clínica de vocês estar com muito sucesso, está crescendo, avançando, e a gente acredita que quando o Senhor está no centro de tudo, Deus é o centro, é o que nos guia, não tem como aquilo dar errado. É crescer, é avançar, é tornar a vida de pessoas muito melhores e a vida de vocês também, consequentemente. Verdade. E além de cuidar das mulheres, né? Como é que é a Janaína no dia a dia, como mãe, como você falou, você tem um filho adolescente, né? Você tem um filho que tá ali nessa fase de se descobrir também. E eu queria te perguntar como é ser, né, essa mãe, essa dona de casa, conseguir conciliar tudo. Mãe de 3. Porque quem não sabe, ela é mãe de 3. Se eu já fico doida com 2 lá em casa, imagina com 3. Então eu queria saber, Janaína, como é ser mãe de 3, conciliar o emprego, ser, né, conseguir se virar nos 30 e ser uma mulher valorosa. Então conta pra gente qual é esse segredo, né? Porque não é fácil, é desafiador, mas é tão gratificante, é maravilhoso. Essa foi a última viagem que a gente fez juntos. Gente, isso é maravilhoso. Não é fácil, a gente tem que acompanhar a vida escolar, acompanhar as diferentes fases. Eu tenho uma escadinha, né? Tem um de 7, tem uma menina de 10. Quem tem mãe de menino e de menina sabe que é diferente, né? São dois mundos diferentes. E cada um tem uma personalidade, né? O seu, inclusive, mais novo, Pronto. É uma graça. Cada um tem uma personalidade, então a gente também tem que se moldar a isso, né? Mas assim,
eu acho que de todos os propósitos, e quem é mãe, acredito que vai concordar comigo, essa é a nossa maior e melhor missão, Maior né? ministério. Então, é o nosso maior ministério, né? É o primeiro, é a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Então, eles são os meus maiores motivadores, né? Quando a gente cai, quando os dias estão ruins, são eles os nossos inspiradores, né? Deus traz a nossa memória exatamente por quem a gente está cuidando, quem entregou, quem Deus nos entregou, que foi a minha família, né? Para que eu possa... Herança, né? Exatamente, a maior Herança que herança, Deus para que eu deixou. possa ser resgatada ali naquele momento e despertada. Janaína, ser mãe de 3 a gente sabe que é um desafio. E manter um casamento e uma empresa e uma maternidade no equilíbrio é um desafio muito maior. E como é que a Janaína, esposa, consegue equilibrar isso, ter o seu momento com o seu esposo, trabalhar junto já é outro desafio. Nos fala agora da sua vida, Janaína, esposa, empresária que trabalha com o marido e consegue equilibrar toda essa rotina familiar. Olha, a gente até brinca, né, que agora a gente está 24 horas juntos, né, a gente acorda junto, dorme junto, a gente passa, assim, se cruza no corredor junto da empresa, almoça junto, toma café, enfim, é maravilhoso. Olha aqui. Mas, pronto, meu amor. Mas é desafiador. A gente tem que saber diferenciar, né, quando a gente está na postura de esposa, de mulher, de mãe, de sócia. A gente tem que ter vários papéis ali e saber diferenciar, né? Lá dentro eu sou a sócia dele, então, por mais que a relação marido e mulher fale mais alto, e fala de fato, mas a gente tem que saber quais são as nossas posições ali naquele local. Mas a gente também não abre mão de manter a nossa relação desde quando a gente se conheceu. Claro que muitas coisas mudam, principalmente quando os filhos chegam, né? Mas a gente sempre prioriza ter uma viagem juntos, ter o nosso momento particular juntos. E eu vou dizer, as melhores ideias das nossas vidas surgiram quando a gente estava só eu e ele juntos, talvez num local diferente, numa viagem, num jantar especial. E isso a gente sempre vê vocês viajando, só vocês dois, aí vocês postam toda a viagem de vocês. E também é difícil, né? Porque deixar os filhos, falar assim, olha, tchau, fiquem aí que a gente vai viajar, né? Fica aquela, poxa, eu quando viajo, se você viaja sem eles, deve pensar assim, poxa, eles vão na bagagem, dói no coração. Eles vão curtir, né? Como é que é, assim? O offline ninguém vê, né? A gente posta, tá tudo lindo, mas às vezes por trás tem uma lágrimazinha, poxa, o filho podia estar aqui, tem um monte de criança, mas isso é necessário para o casal, né? Faz parte também da nossa rotina. Porque senão a rotina nos engole. É fortalecer a base, né? É fortalecer a base, exatamente. Porque a rotina nos engole. E a gente precisa resgatar todos os dias a essência do casamento, né? A essência da admiração, né? Da conversa, da comunicação clara entre o casal. Então a gente prioriza muito isso, eu e o Breno. Todo no nosso dia a dia, a gente é muito parceiro, na verdade. A gente tem uma parceria... não como amigos, né? Mas a gente tem uma amizade muito verdadeira, de não esconder nada um do outro, mesmo que aquilo vá ferir de alguma maneira. Mas é nessa transparência que a gente tem construído a nossa família. E é o que a gente também entrega para os nossos filhos, e né? entra também a parte da fé, né? Como é que é essa questão da fé de vocês ali, quando vocês estão... Porque a gente sabe, como empresário, né, tem os momentos difíceis, tem as baixas, como você falou, agora o final do ano é ótimo, porque as pessoas querem estar bonitas pro Natal, pro Ano Novo, mas depois, né, a gente sabe que tem aquela baixa. E como é que vocês conseguem lidar com a fé de vocês, né, nesse momento, tanto do empreendedorismo, da empresa de vocês, quanto da família de vocês? Como é que vocês conseguem conciliar e colocar a fé dentro da família de vocês? Gabi, a palavra ela é muito certa, né? Antes dois, né? Porque um levanta o outro, né? E é exatamente isso que a gente vive, porque por diversas vezes eu já caí e quem me puxou, me resgatou foi o Breno. Vamos orar, vamos ajoelhar, vamos chorar juntos. E assim a gente vive. E outras vezes fui eu que resgatei, eu que levantei, eu que dei a mão, eu falei, não, assim não é hora de baixar a cabeça, não é hora de baixar a guarda, a gente vai e vamos orando e apresentando aquela situação e a gente vive dessa maneira. Então, hoje, o que eu trago de lição nessa minha nova fase da vida é que
além de eu ter um parceiro de trabalho, um sócio que é o meu, quem eu posso contar, é confiável, né? O meu sócio mais confiável. A gente tem um ao outro porque a gente tem o mesmo propósito e a mesma filosofia de vida. E, acima de tudo, a gente segue o mesmo Deus, né? Então, a nossa fé está depositada naquele que nos sustenta todos os dias, naquele que nos molda, que nos mostra, que nos traz a tranquilidade no coração. E é isso que a gente busca. Então, não tem nada melhor do que a gente viver todos os dias e a gente saber com quem a gente pode contar verdadeiramente, né? Vocês são até da catedral lá, né? Sim. Estão contando um pouquinho aqui pra gente. Antes de começar o programa. Se você quiser compartilhar com a gente também. Eu sou assembleana, né? Era. Ainda sou um pouquinho. Tem raiz. Tem raiz, exatamente. A minha fé começou lá. A minha família ainda é. O Breno se converteu na Assembleia, mas ele ficou pouco tempo e a gente recebeu um convite para visitar a catedral logo depois que o meu filho nasceu, o meu primeiro filho, né? Ele estava com 9 meses, nós recebemos um convite de um amigo particular do trabalho e nós fomos. E quando ele chegou, ele falou que eu não quero mais sair. A gente foi no outro domingo, foi na quarta e assim começou a nossa caminhada na catedral, que já tem aí 11 anos de estrada. E a gente louva a Deus porque a minha família foi construída também, sendo abençoada, né, sendo edificada também naquele local. Janaína, a gente sabe que mesmo servindo a Deus, crendo e confiando que temos o Deus Todo-Poderoso, existem momentos que você até falou um pouco, existem momentos que a gente realmente quer duvidar, existem momentos que mesmo com fé a gente fica, poxa, será que estou fazendo alguma coisa errada? Alguma coisa está desandando? Meu Deus, o que está acontecendo? E existem esses momentos difíceis. E quando esses momentos chegaram na sua vida, o que você fez? Quando você teve que utilizar muito mais da fé, porque não via resultados, pode ser na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o que fez você se manter? Ai, peraí. Esse ano foi um ano muito desafiador, né? E esses momentos chegaram, assim, por diversas vezes, não foi nenhuma, nem duas. E, como você falou, né? Apesar da gente ter fé, a gente saber, eu sabia que isso era um chamado de Deus, que era o meu momento, mas esses momentos, eles chegam, eles acontecem, né? Verdade. E eles vêm, assim, de uma vez, exatamente. E por diversas vezes eu cheguei a me questionar, gente, será que eu tomei a decisão certa? Eu deixei tudo para trás, eu estava a minha estabilidade, a minha carreira profissional para investir num outro momento, numa outra fase, numa outra carreira. Mas aí a gente volta, coloca a nossa fé em ação, traz aquele momento de oração, de reflexão, e Deus vai trazendo a tranquilidade ao nosso coração e dizendo assim, isso vai passar, eu estou te moldando, e por diversas vezes Ele colocou meu coração. É necessário que isso aconteça, isso faz parte do processo, né? E se a gente não viver o processo, como é que a gente vai conseguir manter o que realmente Deus colocou nas nossas mãos e nos confiou a fazer, né? Então eu sei que, de fato, cada vez que isso acontece, Deus traz isso ao meu coração, e muitas vezes Ele fala através de alguém, de uma palavra, do meu esposo, ou às vezes de um próprio cliente, já aconteceu, de um paciente chegar e a gente falei, nossa, isso foi Deus falando comigo. Isso já aconteceu por diversas vezes. Né? Deus usa pessoas, coloca pessoas no nosso caminho. É uma frase que hoje virou clichê, frases de livros, de palestras, mas ela é muito real. É suportar o processo para viver o propósito. Exato. Então você teve isso como um alvo na sua vida. Estou vivendo. Suportar. Ainda estou suportando o processo. Suportando o processo. A gente queria te agradecer por você aceitar o nosso convite. E foi um bate-papo maravilhoso. E nosso ainda não passa voando aqui, né? Mas vai faltar mais oportunidades, porque a gente sabe que tem muito conteúdo por aí. Mas a gente queria pedir para que você pudesse deixar um recado, né, para sua família, para sua casa, para as mulheres que estão nos assistindo, né, antes da gente chamar o comercial. E seja bem-vinda. Nosso programa ele vai ao ar poucos dias antes do Natal. Então é o momento para você falar
sobre isso, né? O papel da mulher na sua casa, na sua família, nessa semana que é tão voltada, né, para o nascimento do nosso Senhor, para aquele momento em família. Então, agora, essa tela é toda sua, fique à vontade. Se eu puder deixar um recado para todas as famílias, para todas as mulheres, o meu recado não existe nada na nossa vida que a gente não consiga fazer, né? Mas a gente tem que colocar tudo e confiar nas mãos do Senhor, né? E deixar com que Ele trabalhe o nosso coração, com que Ele traga a paz, Ele traga a tranquilidade. E nesse momento, principalmente próximo do Natal, é um momento que, de fato, a gente vê o quanto a figura da mulher ela é importante. Porque a mulher ela é um presente para a sociedade quando ela se porta, né? Dentro dos princípios cristãos. Então, o Natal, ele é isso, ele é um momento de reflexão, ele é um momento de renascimento, ele é um momento de nascer de novo, de buscar sonhos. Então, eu sei que, assim como eu, que sou uma mulher sonhadora, eu sei que tem muitas mulheres que são sonhadoras, então não desistam, coloquem os seus propósitos, os seus sonhos, tudo diante do Senhor, porque eu sei que Ele, na hora certa, no tempo certo, quem sabe ainda nesse Natal, né, traga as respostas para quem está buscando a resposta. E não desistir, né? Porque os problemas, os dias maus, eles chegam na vida de todos nós. Mas a gente não pode desistir porque a gente tem um Deus grande, né? Um Deus que faz muito por nós. A gente está aqui, mas Ele está cuidando de tudo lá fora. E eu sou prova viva disso. Então, obrigada pela oportunidade também, meninas. Não importa o desafio, como ela disse, não importa as circunstâncias. Femininas! Exatamente. É por isso que estamos aqui. Esse bloco vai encerrar agora. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, temos uma outra convidada muito especial. Ela veio de longe, ela veio de muito do Rio, ela acordou cedo. A gente acompanhou nas redes sociais. Desde 5 da manhã ela está se preparando para estar aqui conosco. Então não percam, no próximo bloco, uma convidada muito especial para conversar conosco aqui também. Fique ligado. No Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. E é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp, que a chance que você tem de sair daqui sem carro é 0. E vem para número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com Consórcio Nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio Nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. O que dá para comprar com R$1? Com R$1 você compra uma moto 0 km aqui na Acesso Motos Chinerai do Tapalão. Jefferson
150, força e economia para o seu dia a dia. Storm 200 cilindrada, a transmissão que conquistou o mercado. Quer chegar no rolê com estilo? Vai de Daver 250. Jet 125, agilidade, conforto e muita economia para o seu dia a dia. Uber 150, a scooter automática mais bonita e tecnológica do Brasil. Fênix S, leve e prática, no ritmo da cidade e a mobilidade que cabe no seu bolso. SHI 175, pronta para a cidade e perfeita para a estrada. Acesso Motos, a sua concessionária Chinerai Itapanã. 99 centavos de entrada e 3 anos de garantia. Vem! Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com o apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Voltamos com mais um Femininas. E antes de nós começarmos esse quadro, queria lembrar mais uma vez do égua do celular. Né? O celular é uma ferramenta que hoje nós temos usado para a nossa família, para o trabalho. Então, é muito importante a gente sempre também estar renovando o nosso celular. Necessário então, hoje. A gente queria, mais uma vez, lembrar vocês de seguirem o Instagram Égua do Celular. Não deixe de seguir. Entra lá no Instagram, eles têm promoções incríveis. E nós queremos também compartilhar mais um pouquinho da inauguração que foi essa semana da nova loja lá na Arterial 18. Compartilha aí conosco, nosso diretor, um pouquinho das imagens da inauguração dessa semana. Não perca tempo, você precisa conhecer a loja Égua do Celular. Lembrando que eles têm a loja física, mas se você está sem tempo, está com uma semana corrida, eles fazem entrega, eles atendem online também. Entre em contato pelo Instagram, porque eles, antes de terem loja física, só trabalhavam desse modo online. Então, se você não tem tempo de chegar até a loja, entre em contato com eles, liga lá na loja que eles vão entregar o que você precisar, onde você estiver. Nós estamos aqui com o programa Femininas no canal 42.1 na TV Livre Belém. Você também nos encontra lá no YouTube, TV Livre Belém, e no Instagram, TV Livre Belém. Não tem como você não assistir o programa Femininas. E compartilhar todos os também, sábados né? às 16 horas aqui na TV Livre. No YouTube fica gravado e no Instagram você assiste simultaneamente aos sábados. Assiste e compartilha, porque aquilo que é bom a gente não retém só pra gente. A gente compartilha também. Tenho certeza que as histórias que você escuta aqui edificam a sua vida e vai edificar a vida das pessoas que você conhece. Siga também a gente, eu, Elines, minha amiga Gabi, lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na barra da sua tela. Você segue a gente, compartilha, para que a gente possa estar mais perto, mais junto. No nosso Instagram você pode mandar dicas, você pode colocar pessoas que você quer escutar aqui também, aqui, né? você quer conhecer um pouco mais da história. Então, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Mas hoje, eu falei ainda há pouco e ela já chegou, ela começou às 5 da manhã, eu não estou brincando, se preparar para estar aqui. Foi um prazer para nós ter a certeza que ela estaria aqui conosco. E para falar dessa mulher, ela é linda, eu acho ela linda,
Eu acho ela uma mulher talentosa, Elegante. elegante. E o melhor de tudo, a gente consegue ver Deus na vida dela, no dia a dia, no trabalho, nas caminhadas, em todo o trabalho que ela faz. Vocês vão conhecer um pouco mais da história dela, mas eu acho lindo ver o quanto Deus é na vida dessa pessoa. E vamos receber aqui Carolina Rabelo, que ela vem de Mãe do Rio para estar conosco aqui. E é para falar sobre você, que o programa Femininas está no ar. E para começar, a gente sempre pergunta isso porque é bom as pessoas saberem. Quem é Carolina? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Carol, eu sou mãe do Caleb, do Josué, sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Público pela PUC de Minas Gerais. Hoje estou finalizando uma pós-graduação em Educação, então essa área da educação e do ensino tem um lugar muito especial no meu coração. E sempre estive muito envolvida, né, em atividades públicas, políticas. Atualmente tenho estado imersa um pouco mais, né, na política, mas ajudar as pessoas e principalmente as crianças sempre esteve no meu coração, né, uma área assim das crianças é algo que eu vivo muito há muitos anos. E apaixonada por Jesus, espero de verdade que eu possa compartilhar um pouco daquilo que tem no meu coração com vocês hoje. Coisa boa. Ah, que bom. E a gente sabe que você tem 2 príncipes lindos. Sim, 2 bebês. E quando eles chegaram, né, o que transformou? Porque você falou que gosta muito, sempre gostou muito de criança, que Sim. acompanha a Carol há muito tempo. E assim, ela sempre teve um cuidado até com os meus filhos, com a Gigi é apaixonada por ela. Beijo pra Gigi. E quando a maternidade chegou, né, o que transformou? Quem era a Carol antes de ser mãe? Depois de ser mãe, o que mudou? Olha os seus príncipes aí. Ai, gente, é até difícil a gente resumir, porque a maternidade, ela muda tudo na gente. Físico, mental, espiritual. A maternidade, ela extraiu de mim aquilo que eu nem sabia que eu tinha, de bom e de ruim. Né? Porque o primeiro filho, o segundo parece assim que a gente já tem, né? A gente já tem o cashback do primeiro. Mas o primeiro filho, a privação de sono, as mudanças no nosso corpo, na nossa mente, mexem muito com a gente. Agora, o que mais mudou em mim na maternidade foi esse senso de urgência em como eu iria criar os meus filhos nessa geração. Porque eu acredito que a minha geração tenha sido a última geração sem telas. Né? Então, por mais que a gente tente fazer um filtro, é outra realidade. Criar as crianças hoje é outra realidade. Então, o que mais mudou em mim foi essa sede que eu tive de me atualizar, de estudar, de entender quais são os desafios que os meus filhos vão enfrentar que talvez eu não tenha enfrentado. Então, hoje, eu diria que a maternidade mudou muito a minha mentalidade, assim como ser humano. A escola também, né? Eu Tudo. penso muito, assim, o que eu mais penso hoje em dia é no colégio, como eu vou conseguir, onde, qual é o melhor, porque é ali a formação deles para o futuro, né? Sim, com certeza. Enquanto estão perto da gente, a gente está monitorando, mas quando está longe, né? E aí bate um desespero. Eu comecei a pós-graduação em educação porque eu tenho muita vontade de praticar educação clássica domiciliar com os meus filhos. Não vou dizer que é isso que com certeza eu vou fazer, mas é o que está no meu coração hoje, né? Só que quando eu fui ver os currículos das escolas, por mais que elas sejam escolas confessionais, eles acabam sendo contaminados, digamos assim, com aquilo que nós entendemos que são falsos ensinos, né? Por mais que a escola seja confessional, ela obedece um currículo e um calendário que vem de cima. Então, assim, existem coisas que não é que eu vou deixar de colocar meu filho na escola, eu vou colocar, mas eu quero que ele esteja preparado para saber discernir aquilo que é verdade e aquilo que são falsas verdades, que na verdade são enganos apresentados como verdades, né? Então, assim, hoje essa questão da escola me pega muito, porque eu acho que toda mãe, né? Eu não digo nem só dos amiguinhos, porque as crianças vão conviver com outras pessoas em qualquer lugar, não só na escola. Mas ali é o local que os meus filhos estarão sendo doutrinados. Diariamente, para o bem ou para o mal. Tudo que a gente ensina, ele é uma doutrina, né? E Deus confiou aos pais, primariamente, a educação dos filhos, né? Não a escola, confiou aos pais. Exatamente. Então, assim, eu envio meus filhos para a escola, mas quem educa eles sou eu. Exatamente. Carol,
Eu creio que é muito natural quando a gente se torna mãe, a gente ter um olhar diferenciado para os nossos pais. Hoje eu falo para minha filha, você só vai entender o que é mãe o dia que você for mãe. E acredito que com você não foi diferente. O que mudou na Carol, filha, após a maternidade? Como ficou esse relacionamento Carol-filha? Foram 2 momentos, assim, que eu vi isso mudar. Primeiro foi quando eu me mudei, porque eu morava em Belém desde que nasci, e ali próximo de 2020, 2021, eu me mudei de Belém. Então ali eu já senti o primeiro baque de não estar mais no ninho dos meus pais, e mexeu muito comigo, eu sou filha única, então assim, a Gabi conhece, O pai dele, são o pai dela não é a princesa da casa. são super protetores mesmo, e era isso, É e cheirinho, era cheira tudo, era ela. ali, aí do nada a vida não gira mais em torno de mim, né, e aí eu senti aquele baque de não estar mais com os meus pais, mas quando eu me tornei mãe, eu entendi o que todo filho entende, que é a superproteção, os nãos, a educação, os medos, né? E isso acabou que me aproximou muito também dos meus pais, no sentido de eu entendi o lugar de segurança que eu tinha, né? Eu não tinha dimensão de quanto era seguro estar próximo dos meus pais até que eu fosse mãe. Porque hoje eu entendo que não é uma questão assim de estrutura. Eu dou uma boa estrutura para os meus filhos, mas o lugar mais seguro para eles é onde eu estiver. Enquanto eles são pequenos, o lugar mais seguro é onde eu estiver. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma mãezinha que ela estava se culpando porque teve que levar o filho para o trabalho e ela achou que aquilo estava sendo ruim para a criança. Eu falei, não, mas se fosse perguntar para o seu filho, ele preferia estar com você no trabalho do que sozinho em casa. Então, assim, hoje eu entendo que o lugar mais seguro para os meus filhos é perto de mim. Então, assim, enquanto eu puder, eu não digo que eu preciso estar perto deles o tempo todo interagindo, eu consigo ter a minha vida, mas o quanto eu puder ser presente e ter eles e levar eles comigo, eu vou tentar fazer isso. Coisa boa. É o diferencial, com certeza, para a vida deles, né? Isso é notório e já é pauta de muitas pesquisas, né? As crianças que têm a maior parte do tempo a mãe por perto, elas têm uma adolescência mais segura, elas têm uma juventude mais segura, porque a figura materna, nesse primeiro momento, nessa primeira infância, ela faz toda a diferença na vida de um filho. Algo que virou uma chave muito na minha cabeça é porque antes eu me culpava por não estar sempre com os meus filhos. E aí uma vez eu estava conversando com a pastora Casey, a Gabi sabe quem é, e a gente estudando o livro de Gênesis, ela falou assim, Carol, Deus não passava o dia inteiro com Adão e Eva. A presença dele, ela era acessível o dia inteiro. Mas ele tinha um momento para se encontrar. A Bíblia fala que ele descia ao final da tarde. Então, assim, o que eu entendi é que eu não preciso estar o dia inteiro com os meus filhos, mas quando eu encontrar com eles, eu preciso ser intencional. Eu preciso entregar um tempo de qualidade. Então, assim, por mais que eu me retire, eu tenha os meus afazeres, eu tenha aquele momento meu, da Carol, quando eu estiver com os meus filhos e eles merecem ter o meu tempo todos os dias, em algum momento. Então virou essa chave de que a gente se culpa muito, né? Vai sair para viajar, como vocês estavam falando ainda agora, vai sair para trabalhar, mas que caramba, eu vou deixar meus filhos. Tá tudo bem, mas eu preciso ter intencionalidade quando eles tiverem acesso à minha presença. Então reservar todo dia aquele tempo, não, esse tempinho aqui é dos meus filhos. E aí eu acho que isso acabou diminuindo esse peso, né? Encontrou o equilíbrio Sim. que precisava para ter essa vida presente, né? Ter uma mãe presente, Sim. mas não deixar de ser a Carol profissional, a Carol que tem a sua vida pessoal, sua vida particular. E hoje é o grande desafio, acho que, da nossa geração, porque as mães hoje, elas não têm como, a grande maioria está só em função da casa ou dos filhos. Ela tem uma vida profissional, tem uma vida acadêmica, que precisa caminhar paralelo a tudo isso. E quando você encontra esse equilíbrio, como você falou tão sabiamente, quando está com eles, ser intencional, né? Aquele tempo é exclusivamente deles, isso não te diminui na sua área profissional, mas também não te desmerece em nenhum momento como mãe. Isso é louvável. E eu tenho certeza que é o Senhor que te capacita, te dá sabedoria para tudo isso. Não é mesmo? Vai ver frutos lá no futuro, né? Exatamente. No futuro da criação deles, quando eles já estiverem mais fácil, porque às vezes a gente fala assim, poxa, já estão mais velhos, é muito difícil, a criança é difícil, mas quando a gente tem essa formação base, inicial, tudo fica completo, né? E mais uma pergunta que a gente queria fazer para você, nessa questão, como você falou, você tem feito vários cursos, né? Você tem se dedicado
ajudado a ser uma mãe melhor, estudado, como você falou, eu tinha uma dúvida e eu liguei para alguém, pedi esse conselho. Então, assim, eu sei o quanto você tem, esses tempos atrás eu acompanhei na rede social, que você viajou, foi para São Paulo, buscou também mais, até da própria palavra de Deus, como criar os seus filhos. E desse processo, né, de Carol filha, né, filha de Deus, né, dentro da maternidade, como você tem colocado isso para dentro da sua casa, né, e como você tem buscado mais para que você possa colocar os seus filhos no centro da vontade de Deus? Certo. São duas coisas que eu entendo que são muito importantes. Ser mãe, a gente fala sobre educação. Eu entendi que não adiantava eu corrigir o comportamento dos meus filhos. Eu precisava corrigir o coração deles, pastorear o coração deles. Porque o que acontece? Quando Jesus fala de sepulcros caiados, por fora tá bonitinho, por dentro tá morto. Então, quando eu ensino meu filho a não fazer uma tolicinha, não errar, por não errar, eu não estou ensinando o princípio da obediência necessariamente. Ele precisa entender que é para ele obedecer. Não é só sobre não errar. Para que eu possa pastorear e não corrigir o comportamento, mas corrigir o coração. O errado não foi aquela tolice, porque a criança, na idade dos meus filhos, ela não é tão intencional ainda, ela não tem muito discernimento. O que ele precisa entender é o princípio da obediência. Quando eu comecei a entender a diferença entre comportamentos e princípios, isso foi mudando a forma de corrigir os meus filhos. Os meus filhos, eles não são necessariamente corrigidos quando eles fazem tolice, mas quando eles pecam. Então, você não está sendo corrigido porque você quebrou esse copo. Você está sendo corrigido porque você me desobedeceu. Quebrar o copo é uma consequência da sua desobediência. Eles ainda não conseguem entender a dimensão do que eu estou tentando plantar no coração deles. O Caleb tem 2 anos e 9 meses e o Josué tem 11 meses, vai fazer 1 aninho agora. Eles são muito bebês. Muito bebês. Muito bebês. Mas eu já tento conversar com eles como se eles estivessem entendendo, porque em algum momento eu sei que vai germinar essa semente. Esse foi o primeiro ponto, né, de não corrigir comportamento, pastorear o coração. E o segundo ponto que eu entendi que era muito urgente era eu entender como a cultura vai se apresentar para os meus filhos daqui a uns anos, como você falou. A pergunta foi como eu vou ensinar os meus filhos a caminharem com Jesus. Então, eu comecei a estudar uma matéria que o nome é apologética. E eu indico para todas as mães, se você não souber o que é, joga no YouTube, no Spotify, em qualquer lugar. A apologética, ela é a defesa da fé através da razão. Porque hoje, quando meu filho crescer, quando ele entrar na escolinha ou na faculdade, e ele falar que ele é contra o aborto, ele vai ter 1 milhão de argumentos diante dele e não vai adiantar ele rebater com um versículo, porque a pessoa que está do lado de lá, ela não acredita no Deus que ele acredita. É a mesma coisa, eu não acredito no islamismo. Então, se alguém pegar para mim a base islâmica e me falar que isso aqui está certo ou está errado, para mim não vai fazer sentido, porque não é a minha fé. Então, a gente precisa aprender a debater na área da razão. A apologética, ela é isso, ela te ensina a defender a fé através da razão. E foi aí que eu comecei a entender que os nossos filhos têm sido enganados no próprio sentido das palavras. Uma palavra muito famosa hoje em dia. Todas as formas de amor importam. Todas as formas de amor são válidas. E se eu discordar disso, eu estou errada. Mas, poxa, um pedófilo, ele diz que ama aquela criança. Essa forma de amor é válida? Não é. Um marido, uma esposa que se apaixona fora do casamento, essa forma de amor é válida? Não é. Então, não são todas as formas de amor que são válidas. O Senhor não aprova todas as formas de amor, mas meus filhos vão ser ensinados em algum momento que sim. E a gente fala assim que Deus é amor. Mas na frase Deus é amor, o que é mais importante? É Deus. É Deus quem define quem é amor. Não é o meu amor que define quem Deus é. Então, assim, quando eu comecei a entender, o nome disso, né, se a gente for mais denso, o nome disso é sequestro linguístico. É quando a gente sequestra o significado das palavras. Hoje a palavra intolerante se tornou algo ruim. Mas eu sou uma pessoa intolerante até certo ponto. Os princípios. Até os meus princípios e valores. É como se hoje fosse proibido você discordar. Então, a tolerância, e existe um versículo, se eu não me engano, em Coríntios, sobre tolerância, que foi quando eu entendi que a tolerância é você aceitar a divergência do outro, você respeitar, você tolera a divergência do outro. Então, hoje eu entendo que as pessoas sim são livres para viver como elas quiserem. E eu respeito esse direito delas, mas eu preciso ter a minha liberdade de crença. E é algo que tem sido sequestrado de nós hoje. Então eu tenho me capacitado para que quando chegar esses dias, os meus filhos consigam identificar esses enganos que
que naturalmente vão ser inseridos no vocabulário deles, na rotina deles, de que todas as formas de amor importam, eles vão ter acesso a esse tipo de ensino, como o aborto, como as ideologias de diversas formas. Tudo é a Então, base, né, isso. Carol? Tudo é a base. Se a gente começar a trabalhar nos nossos filhos desde pequeno, né, dando tempo de qualidade, talvez, como você falou, essa nova geração, principalmente que estamos vindo agora, estamos pegando tudo que já tem acontecido de mal, de ruim, e tentando colocar uma nova capa, eu digo pela criação da minha filha também. Então, a gente precisa criar na base ali, a nova base, essa nova geração que está vindo, ela precisa ser moldada novamente para que a gente possa acreditar no futuro melhor, né? Porque hoje em dia eu vejo até muitas pessoas não querem ter filhos, não querem ter mais, eu quero só ter 1, 2 no máximo, e antigamente eram muitos filhos porque era mais fácil, e hoje em dia tá mais difícil. Então esse tempo de qualidade, essa base de estudar, a gente quer aprender de tudo. Por que não aprender também a ser mãe, se especializar naquilo, buscar mais, ensinar melhor os nossos filhos? E isso vai fazer, né? Porque eles são o futuro dessa geração. Muito. Então a gente precisa ter tempo de qualidade e ajudar, né, essas crianças a elas engajarem aí e fazerem a diferença nessa sociedade. Ser mãe já é um desafio muito grande. Hoje, ser mãe, ensinar os filhos, nesse tempo, ensinar os nossos filhos os princípios da palavra de Deus, ensiná-los a caminhar na contramão do que o mundo está vindo, como você parece e realmente como se todos nós estivéssemos numa maré, nadando contra ela, né, numa maresia, e a gente está com filhos, crianças, ensinando eles já a nadar também contra essa maré, e é um desafio muito grande, porque parece que ao nosso redor tudo tem mais força do que a gente. Parece que às vezes só a palavra de mãe não é o suficiente, mas eu entendo que é aí que entra realmente a força e a soberania do nosso Deus, para nos dar sabedoria e não nos deixar desistir. Você sabiamente falou aqui... Né? A gente ter fé que a gente consegue, nós somos fortes, na verdade esse é o propósito até do nosso programa, que mulheres que estão ali para inspirar e falar assim, a gente não vai desistir, né? Tenha fé, vamos colocar a fé em Deus que vai dar tudo certo, e a gente se levantar, né, como cabeça também, falar assim, olha, a gente precisa mudar algo, a gente precisa se levantar, isso é a diferença. A maternidade, ela é um presente que Deus nos deu, né? É algo exclusivo para nós mulheres, e a gente sabe que a educação, a criação dos nossos filhos, ela depende muito de nós, mães. E como foi bom ouvir você falar tão sabiamente, você tem 2 bebês, mas você está vendo lá na frente, né? Você já está preparando eles realmente para um futuro, firmada na sua convicção, da sua fé, na palavra de Deus. E que isso seja inspiração para todas as mulheres que estão nos assistindo hoje aqui, para as mães e futuras mamães, né? Futuras mamães. E olha, dá para fazer tudo isso e continuar linda. Olha, Carol, não é tão difícil, meninas. Mas, Carol, vamos falar agora um pouco mais da sua vida profissional. Você é uma pessoa pública, lá na cidade de Mãe do Rio. Você trabalha numa vertente política. Você alcança muitas pessoas. Você trabalha muito com o público infantil, com crianças, né? E o seu desafio só aumentou, né? Estávamos só na maternidade, já era desafio. Agora, além de toda essa sua vida familiar, materna, aí vem a vida profissional e política. Como alinhar tudo isso? Caminhar, fazendo o que você faz tão brilhantemente, sem perder a sua convicção em Deus, sem deixar que todos ao seu redor possam influenciar nas suas tomadas de decisões, porque eu vejo em você uma mulher que realmente tem uma vida pautada na palavra do Senhor. Como é agora esse novo caminhar nessa área pública e política na sua vida? Bom, eu acredito que tem que ter o firme fundamento mesmo, né? Porque se a gente se deixar ir pela emoção, todas as vezes que eu deixei a minha emoção governar, eu me lasquei muito. Então, assim, é de fato entender que a fé, ela é algo firme e estável, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. E aí, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, em Mãe do Rio, que acabou gerando, né, esse destaque maior na minha vida, eu entendi que o Senhor tinha me colocado num local e eu precisava exalar a essência dele. A pressão, ela faz isso, né? A unção, o azeite, ele só vem depois que é espremido. Então, quando a gente começa a ser espremido por Deus, a gente vai exalar o que está dentro da gente, seja bom ou seja ruim. Então, quando eu vi a oportunidade do espaço,
eu vi que eu precisava fazer aquilo que eu fui chamada para fazer, que foi proteger a primeira infância. Eu comecei com o projeto do Amarelinha, que eu sou embaixadora na região norte do Instituto Amarelinha. Então, quando eu levei o Instituto para a Mãe do Rio, foi realmente para prevenção de abuso sexual infantil. Foi um resultado bom, porque o abuso sexual ele é subnotificado. Então, quando a gente vê as denúncias aumentando, isso é bom. É necessário que as denúncias aumentem para que você possa identificar os abusadores. Então, hoje eu considero que esse foi um dos projetos mais importantes que aconteceram lá em maio, onde a gente rodou algumas escolas explicando para as crianças o que é o abuso sexual, o que são partes íntimas, como ela pode sair desse cenário, como identificar um adulto de segurança. Então, é um treinamento bem completo, depois elas ganham a pulseirinha do Disque 100. Então, assim, hoje eu entendo que essa é a forma que eu tinha de conciliar, porque Jesus, ele já estava ali dentro de mim há muito tempo, né? Só que eu ainda não tinha tido o espaço de fazer algo, uma proporção municipal. Conheço a Gabi há muitos anos, a gente sempre trabalhou com criança ali nos bastidores de igreja, ou então em serviços sociais, mas foi a primeira vez que realmente eu consegui fazer algo a nível, né? numa amplitude. O Senhor me deu a oportunidade de realmente alargar as tendas, né? E o que eu tenho feito é isso. Antes eu achava que eu ia ajudar as crianças através do concurso público. Depois eu entendi que aquele período de concurso foi realmente um período na minha vida que eu carrego coisas muito boas do tempo que eu fiquei ali. Só que hoje é para onde o vento soprar. Conforme nesses projetos sociais, assim, eu acompanhei no Instagram, né, você fez da IBF, né, Sim. Período de férias, Isso. Mas assim, dessa proporção. Levou a IBF para o município, saiu da igreja na verdade, e levou... Isso, na verdade, a IBF, ela é da Assembleia de Deus. Sim. Só que tem uma parceria muito grande, né, nossa, então assim... A EBF, ela é sensacional, as crianças ficam, se eu não me engano, uma semana ali imersas, com historinha bíblica, brincadeira, lanche, nada, a gente está plantando ali a sementinha do reino no coração delas, né? Então é imenso, tem uma caminhada enorme na cidade. Tem até um vídeo acho que aí, tem um vídeo, se tiver, vídeo do se vocês tiverem o vídeo, pode soltar aí. Tem realmente Solta aí, diretor. Colocou o vídeo da BF aí? Coloquei o vídeo da BF. Então vocês vão ver que realmente são muitas crianças e é o que dá prazer pra gente, é poder fazer o bem. Esse foi no dia lá da IBF, são muitas crianças mesmo. E aí elas têm a oportunidade de sair um pouco de casa nas férias, esse é o Caleb, e receberem um pouquinho mais de Deus. Aí tem essa caminhada, depois da caminhada começam as programações. E aí vocês saem na rua convidando as outras crianças para irem explicando, informando os pais, porque como é um projeto da Assembleia de Deus, muitas vezes os outros pais não têm informação de que ela vai começar. Então sempre tem esse grande movimento na cidade que aí gera a notícia também, né? Vendo do vídeo que a gente só tem que entender que não é só sobre religião. Não. É um tempo de qualidade que as crianças têm, porque às vezes a criança ela tá de férias e ela fica muito perdida. O que eu vou fazer? Né? Os pais às vezes ainda estão trabalhando. Então assim, a IBF ela chega, né, para trazer um propósito para esse tempo ocioso das crianças, né? A IBF ela sair das telas. É isso. Então, para a gente concluir, finalizar, o tempo passou rápido, acho que a gente tem um programa só, Carol, de tanta quantidade de conteúdo que ela tem, tantos projetos, né? Mas a gente queria te agradecer e a gente queria te pedir para deixar um recado ali naquela câmera, ali, para que você possa deixar um recado para as mães, né, para as crianças. Fique à vontade. Ai, meu Deus, um recado. Bom, a gente está no final de ano, então o que eu posso dizer é que eu desejo que, de fato, o Natal possa fazer sentido na vida de todos, que o nascimento de Jesus realmente renove algo dentro do seu coração, dizer que absolutamente nada na nossa vida foge do controle de Deus. Hoje eu tenho entendido que buscar ao Senhor virou uma urgência, independente daquilo que você tem feito, porque o mundo tem soprado para todos os lados, mas o Senhor continua firme para o alvo. Então, Deus nunca nos prometeu esgotar os mistérios, Ele nunca nos prometeu, igual vocês falaram ali no bloco anterior, Ele nunca nos prometeu que seria fácil, Ele nos prometeu a eternidade, e é para lá que a gente segue. Então, que o seu coração esteja firmado, esteja fundamentado na verdade da palavra que é Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é verdade. Carol, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que foi um desafio grande para você estar aqui conosco. Foi um prazer. Você não tem ideia do quanto nós estamos felizes com a sua presença. Eu tenho certeza
que você aí em casa foi muito edificada por tudo que você ouviu aqui hoje, com a Carol, com a Janaína. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que seja como for, como você estiver nessa tarde, que seja como for que esteja o seu coração, Deus falou com você. Então, hoje tivemos conversas necessárias, histórias de vida, eu sempre falo, histórias reais, elas transformam a nossa vida, elas transformam vidas reais. Então, eu quero agradecer a você que ficou conosco aqui essa tarde, que parou para nos assistir, para ouvir um pouco a história dessas mulheres, para ser edificada através dessas histórias aqui. Esteja conosco todos os sábados às 16 horas aqui na TV Livre Belém, no YouTube e no Instagram TV Livre Belém. Eu quero mandar um abraço pro Natal também. As meninas vão estar nos assistindo já véspera de Natal. E é um tempo de reflexão. Exatamente. Um tempo do nascimento do nosso Salvador. E que você possa se agarrar na esperança, né? Esperança de dias melhores. A gente falou muito aqui sobre filhos, né? Falamos sobre mulheres guerreiras e que a gente possa se agarrar nessa esperança que nosso Deus, ele ainda vive, ele ainda é um Deus vivo e ele ainda faz milagres. E o nosso Deus, ele só espera uma oportunidade do nosso coração. Ele está à porta, batendo nos nossos corações. Abre essa porta, abre o seu coração. E eu creio que ele vai estar ceando junto com você nessa ceia de Natal. E Feliz Natal, né? Um próspero ano novo. Nós vamos ainda ter nosso programa de ano novo. Então eu te espero. Você é muito bem-vinda. Sem você, esse programa ele não tem sentido. É verdade. Programa com mulheres, como a Elis falou, de vidas reais, e estamos muito felizes, né, por tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né, e eu creio que também estamos aqui para compartilhar e vai mudar a sua história também. Exatamente. Muito melhor que celebrar o Natal de Jesus é ter Jesus presente no nosso Natal. Que seja assim na sua casa, na sua família. Quero terminar aqui mandando um beijo para os meus filhos, João Manuel e Pérola, que são o meu maior ministério. Mamãe ama vocês. E eu quero mandar um beijo para a Gigi, que está me ouvindo, para o Luquinha. E a gente queria desejar para todos vocês um Feliz Natal. Vamos juntos, Carol, aqui nessa câmera. Que Deus abençoe vocês. Tenham um Natal maravilhoso e abençoado. Vamos juntos fazer aquele clichê, né? Igual criança. 1, 2, 3. Feliz Natal! Fé, meninas! Fé, meninas! Beijinho, tchau, tchau.